Hoje nós estamos no último episódio do CausaCast. E quem senta aqui conosco é ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que nos permitiu colocar grandes profissionais aqui, sentado nessa mesma cadeira. Eles vieram para o primeiro Festival de Inclusão e Acessibilidade do Triângulo Mineiro, produzido pela Uberlândia na Rota das Culturas. E nós estamos com Carlinhos Guimarães. Carlos Guimarães. Isso. Muito obrigado por todas as pessoas que sentaram aqui e contribuíram para nós. Lei Rouanet agradece. Opa! Estamos ampliando aí cultura, conhecimento e bastidor, né? Uhum. Eu gostaria de começar por um lugarzinho talvez muito pessoal. Eu gostaria de saber quem é Carlos Guimarães. Oxe, essa pergunta é bem complexa, hein? Eu ainda estou tentando descobrir, sabe? Sei. Mas antes de mais nada, eu acho que é uma figura que tem uma conexão com a natureza cultural, sabe? É uma coisa assim que acho que quem atua na área, atua com paixão, é, não faria isso por opção, porque é uma luta árdua, sabe? É uma coisa muito desgastante, assim, você produzir cultura, acho que no mundo, né, no país e ainda mais no interior, não é uma tarefa fácil. Mas acho que o Carlos Guimarães, antes de mais nada, ele é desde sempre uma figura conectada às artes, à cultura, ao desejo de fazer acontecer, né? Isso é o que me move um pouco, né? É uma tendência natural. Paralelamente, eu também atuo como jornalista, mas até o jornalismo acabou caindo na área cultural, né? Porque em determinado momento fui transferido para esse setor e me tornei um adepto do jornalismo cultural, né? Então, hoje, as atuações que eu tenho no jornalismo é em cima de cultura, em cima de memória histórica, em cima desses conteúdos, né? Então já não dá mais para ir para uma redação e fazer o geral, sabe? Não dá para fazer policial, não? Não, nunca, Deus me livre. nunca. Nem policial, nem Difícil, esportivo, hein? nem político, nada. É. Você começou o quê? Aos 12 anos? Atuar? A atuar, A trabalhar na área a trabalhar na cultural. área cultural. Não, então, eu acho que, assim, se a gente, puxado pela memória, a gente tem situações que vão lá da escola fundamental, do ensino médio, né? Que nos levaram para esse lugar. Mas até então era uma brincadeira juvenil, né? Uma coisa assim de apenas gostar, né? E em determinado momento acabou que se tornou um lema de vida mesmo, uma meta, né? Mas desde sempre eu tenho o teatrinho na escola, né? O desfile, a música, as artes visuais, tudo isso me chamava mais atenção, assim como a língua portuguesa também, a literatura, né? Me chamava mais atenção do que as demais disciplinas. As demais disciplinas eu mandava bem, mas eu mandava bem para ficar livre delas, Ah, sabe? esperto. É. Mas então, assim, se fizer uma retomada de todo o meu caminho desde a infância, eu acho que a arte sempre esteve presente ali. Você passou, acho que teve uma professora. Ah, sim, ela é frequentadora assídua dos eventos. Na quinta série tinha uma professora de educação artística e também uma professora de inglês, uma outra professora que eles trabalhavam muito com artes cênicas, né? E aí eu fazia as pecinhas e tudo, e tomei gosto, né? E aí, quando ela vai ao teatro, eu falo, opa, tem que estender o tapete vermelho, porque você é a culpada de tudo isso. Como é que ela chama mesmo? Leia Leia Barbosa. Barbosa. Durante algum tempo, acho que ela ainda tem uma militância com o grupo dos mais vividos do SESC, né? Interessante. Que ela aplicava teatro lá Ela na. que é 70 mais ou menos. Eu não sei bem a 50 faixa mais, etária, por mas deve aí. ser por aí, Que né? interessante. Sua É.
primeira produção Mulheres de Holanda? Qual foi? Assim, num nível mais profissional, assim, mais comercial, digamos assim, né? De tratar como um trabalho rentável, alguma coisa assim, foi Mulheres de Holanda. Então nós passamos o convite para fazer teste para o Rio de Janeiro. Foi Ah, bem meu antes. Deus, mas isso aí foi antes, foi antes. Houve eu tinha em torno de 12 anos e, nossa, tá, investigou bem, hein? Fez uma pesquisa. Um pouquinho, eu tentei, Carlinhos, mas vou te ser bem É, sincera. é, Muito tempo não consegui é. alcançar Tinha essa um galã carreira. global, o Lauro Góes, na época ele protagonizava algumas novelas da Rede Globo, e ele veio dar um curso em Berlândia. E no curso eu era o mais novo, eu tinha 12 anos, e a dona Chiquinha, né, que era uma atriz de Berlândia, era a mais velha, né, tinha talvez quase 70, alguma coisa assim. E aí o Lauro Góes, ele chegou a me convidar para fazer um teste lá no Rio. Se eu não me engano, era para o meu pé de laranja lima, né? Hum. Mas eu não fui, não. Eu até. Meus pais autorizaram e tudo, mas de repente eu mesmo, naquela idade, eu decidi que não era o momento de eu embarcar numa empreitada dessa, sabe? É uma coisa assim que talvez eu não estivesse preparado para aquilo, né? Aí depois você foi passando as escolas, depois você foi começando a fazer algumas produções, Não, entrou. não, na verdade, nesse momento todo, até por volta de 18 anos, eu atuava, né? Era um mini ator. Mas aí eu percebi, assim, a minha paixão pela área me deixou, assim, ciente de que a profissão do ator é uma coisa muito complexa e eu só me entregaria como bom geminiano que eu sou, né? Se eu pudesse fazer por completo. E eu percebi que eu não faria, por exemplo, nunca cantei num canto debaixo do chuveiro. Eu acho que o ator, não que ele tenha que ser cantor, mas ele tem que cantar também. Então tem a coisa corporal, a coisa do canto, eh, de todas as aptidões que ele tem que ter para se expressar cenicamente, né? Aí eu senti que eu não seria um ator completo. E também um volume de voz um pouco pequeno, sabe? Apesar que já me disseram que isso não teria nada a ver, não. Mas eu considerei naquele momento que sim. Então aí eu desisti de ser ator. Tivemos grupos de teatro em Berlândia, formamos grupos de teatro, até ir na faixa de 17, 18 anos. Mas aí eu desisti. Aí passou um tempo, é aquela história né, da expressão o veneno do teatro, né? Assim, isso dá uma viciada na gente. Então, vira e mexe, surgia alguma coisa para eu estar ali nos bastidores atuando, né? Aí quando me vi, eu estava produzindo, E né? nessa produção, era uma produção mais local, primeiro? Trabalhei com vários grupos locais, né? Existia o Grupo Elenco, que era Inventilma, Flávia Scioli, Maria Amélia Fernandes, um grupo de atores bem expressivos em Uberlândia. E eu trabalhei um pouco na produção desse grupo e também desses artistas isoladamente, né, assim. E produzi também alguns shows musicais, cênicos musicais. Eu me lembro uma ocasião que a gente fez no antigo Public, um show que chamava Fêmeas, Mulheres Sem Preconceito, que eram 4 mulheres cantoras, né, que tinha um repertório variado, assim, que ia do altamente sofisticado ao considerado brega, sabe? Assim, era uma noite bem divertida. Ficou uma temporada boa no Public. Num restaurante da cidade, a gente fez o Releituras, que era um grupo também de músicos e cantores que, em cima do repertório de Chico Buarque.
Chico Buarque e Caetano Veloso. Transformavam, por exemplo, uma música que era uma bossa num rock and roll, a música lenta num sambinha, sabe? Eram releituras mesmo, assim. E convidavam também outros artistas, bailarinos, atores, a cada apresentação. E o mais interessante é que, assim, ainda não tinha esse hábito e a gente começou a colocar um pouco de fazer temporadas, né? Porque era uma época, eu estou falando de quê? Já de anos 80, talvez, anos 80, anos 90. Os grupos, eles lutavam muito para montar um espetáculo, para apresentar um fim de semana, 1 ou 2 dias, no extinto Teatro Rondon Pacheco, que era o único que tinha na época, e só, entendeu? Não era uma coisa assim para os grupos ganhar dinheiro, mas trabalhava às vezes 6 meses para montar o espetáculo e apresentar. Então a gente começou a introduzir um pouco essa prática de temporadas, né? Tipo, por exemplo, com Flávio Scioli, o Ivens, a gente fez o Anexins, que ficou, se não me engano, 2 meses em cartaz, todos os finais de semana, né? É, e teve outros espetáculos também. Então a gente começou a fazer com grupos locais e esporadicamente trazer uma coisa ou outra. Começando pelo Mulheres de Holanda, né? E aí você teve uma temporada no Correio, Prefeitura? Como é a ordem? Como é que você foi parar lá? Porque aí você foi fazer jornalismo na Unitri? Teve uma época, porque eu sempre, em alguns momentos eu sempre fui muito urbano, eu sempre queria ir para uma cidade muito grande, Uberlândia na época era pequena. Aí, mas sempre acontecia alguma coisa que me puxava de volta, como se a cidade tivesse um imã, né? Até que eu me conformei, falei, minha sina é permanecer aqui mesmo, né? Tá certo. Aí eu fiquei aqui. Mas uma dessas épocas, quando eu retornei, eu fiquei, sabe, o que que eu vou fazer agora? E como eu gostava de escrever, é engraçado isso, porque tem certas coisas que a gente assume na vida e depois percebe que a ligação existia desde a infância, adolescência. Eu resolvi fazer o curso de jornalismo, só porque eu não tinha nada para fazer. Foi. Aí anos depois eu comecei a lembrar que eu fiz jornaizinhos nas escolas, né? No curso primário eu fiz jornalzinho de mimeógrafo. No ginásio, no segundo grau, eu fiz jornal de movimento estudantil, sabe? Foram coisas assim que eu percebi então que eu já tinha um pezinho no jornalismo. Mas daí eu fui fazer o curso de jornalismo só para passar o tempo. E uma professora que eu também considero uma outra madrinha, mas já agora na área de jornalismo, a historiadora Regma, ela dava aula no curso. E a Regma colocava assim na minha prova, publique-se, publique-se, né? E um dia ela me ligou para dizer que o jornalista, um crítico de arte conceituadíssimo do jornal Estado de Minas, Marcelo Castilho Velar, ele já faleceu. Até nos tornamos muito amigos depois. O Marcelo, ela ligou para dizer que no dia seguinte, na manhã seguinte, teria uma seleção de estagiários para o jornalzinho do Festival de Dança, que seria pautado e editado pelo Marcelo Castilho Avelar. E que eu estava escrito lá, que era para estar lá no dia seguinte. Foi uma coisa bem compulsória, assim, né? Eu fui, adorei o trabalho, depois eu me tornei, no ano seguinte, festival seguinte, eu me tornei editor assistente do Marcelo, depois eu me tornei o editor do jornal, então eu trabalhei várias edições do Festival de Dança nesse jornalzinho. Quando era um grande festival de dança, que tinha esses jornais dentro do festival e também distribuído para os assinantes. E aí de lá eu não saí mais do jornalismo, entendeu? O próprio Correio já me contratou e aí eu comecei. É uma profissão que eu gosto muito também, né? Hoje eu presto serviços para o Celso Machado, faço as revistas Almanac, Uberlândia de Ontem Sempre, revista do Cajubá, faço Você essas faz coisas no assim. Cajubá? Que Faço. legal. Nossa, É. super tradicional, né?
Nada mais, nada menos do que ser uberlandês. Ser Né? de Uberlândia, nossa, escrever pelo Cajubá. É muito engraçado. Eu É, fiquei 20 anos fora, né? é, Então, pra mim, tudo tem um gosto. O que é regional tem um gostinho diferente. Tem um gostinho, assim, de um gap, né? De 20 anos atrás, de uma infância que eu fui viver outras coisas. Muito, muito é. fofo você escrever Eu pro acho que o jornal do fato de ser Cajubá. um lugar, a gente ter raízes, ajuda É. muito, Ai, né? que lindo. E eu gosto muito de jornalismo, né? Assim, a revista Almanac eu acho um primor, é uma revista que algumas pessoas colecionam, porque é memória histórica, né? Assim, e eu gosto disso também, né? E o lance dos 2 livros que você escreveu? Então, o primeiro, que era o Crônicas do Interior, Retratos de Minas, né? Foi um livro que eu escrevi na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e ele foi aprovado. Aí é um livro sobre 20 cidades mineiras, que tem uma crônica minha e uma crônica de alguém daquela cidade com fotos do Beto Oliveira, né? É um livreto, na verdade, né? A gente fez esse livro e depois de algum tempo, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a gente fez o Nau à Deriva, o Teatro em Uberlândia, de 1907 a 2011, né? Que é uma visão bem panorâmica. Eu não sou historiador, então não é uma pesquisa aprofundada. Eu passo uma visão panorâmica de mais de 100 anos de teatro, né? Assim, dos grupos que surgiram, os espaços que existiam, né? E aí hoje eu tenho até o desejo de fazer uma edição revista e ampliada, porque apesar de ter ficado até meio grossinho, muita gente ficou de fora, ou gente que eu não localizei, que eu só consegui localizar depois de impresso, né? Então acho que daria uma boa atualizada, né? Neste momento, já tinha nascido Uberlândia na Rota das Culturas? Não, então, aí eu trazia, porque já passou por vários nomes, né? Até chegar alguns anos atrás, Uberlândia na Rota do Teatro e atualmente Uberlândia na Rota das Culturas. Então eu já fazia produções esporadicamente. Era uma coisa assim que fazia muito no Teatro Rondon Pacheco, Teatro Vera Cruz, Já né? era Uberlândia iniciando na Rota das Culturas, escrevendo a sua história. Era. Só que eu não pensava em nome, não pensava numa empresa constituída, eu queria fazer acontecer. E já tinha o lance das temporadas que você falou aí. Já tinha, era assim, Não, isso era com temporadinhas. os grupos Ah, locais, né? Porque antes. aí é Uhum. mais fácil. Agora, trazer grupos de fora, eu comecei a fazer no final da década de 80, né? E o primeiro foi Mulheres de Holanda, né? Que foi no. A gente assistiu em São Paulo, aí um amigo me convidou, a irmã dele tinha alguma ligação com o grupo, aí falou pra gente trazer para Uberlândia, né? Então eu e esse amigo trouxemos, e foi uma experiência muito louca, porque a gente era jovem, o grupo era grande, era um musical só com roteiro do Naum Alves de Souza e tinha até uma seleção musical do próprio Chico. E tinha cantoras maravilhosas lá, maravilhosas. E era um repertório só com músicas que tratassem explicitamente da figura feminina na música do Chico, que não são poucas, né? Aí tinha a Badia Assad, que é uma grande cantora, tinha a Teca Pereira, que até teve recentemente trabalhando na novela Vale Tudo. Era muito bonito esse espetáculo. E o que que aconteceu? Foi a primeira enchente da Avenida Rondon Pacheco. Não. E a gente trouxe, sem patrocínio nem nada, aquele custo alto, contando só com a bilheteria. Aí o primeiro dia, aquela tempestade, né? Enchente na Rondon. Aí a gente tinha vendido em torno de 20% dos ingressos. E desses 20% deve ter ido menos da metade. Aí eu lembro de olhar assim, na tristeza, no medo, né? Porque era uma quinta-feira, era de quinta a domingo o espetáculo, seriam 4 dias. E aí, de repente, o teatro vazio. Mas a hora que o espetáculo aconteceu, a gente já se sentiu orgulhoso e já não estava preocupado mais com prejuízo, né, e tal. A gente ficou feliz com o resultado aqui em Uberlândia. Isso foi em 1900 e?
Acho que 89, se eu não Oito, me engano. nove. E um mês. Fiquei curiosíssima para saber O mês se foi houve abril. marcante. Abril, Abril. E a abril. primeira enchente da Renoir. E o seu Acho primeiro que foi. Eu espetáculo. teria que recapitular Gente, a que data. demais Eu essa teria que história. recapitular a Muito data, mas bom. não é difícil, não. É, acho que é 85. Eu falei 89, né? Mas acho que foi Por 85. aí, né? É. Mas assim, e aí no dia seguinte, quando eu chego lá no teatro, a fila estava preenchendo todo o quarteirão. Ela saía da João Mentira. Pinheiro, dava a volta e tal, e a gente lotou e fez 3 sessões extras. Tudo pelo boca a boca, né? Foi a primeira ocasião eu descobri que o boca a boca é a melhor propaganda que existe. Se as pessoas gostam, e até hoje eu vejo isso. Tem gente que só vai depois que o amigo diz que é bom, sabe? Então, essa experiência a gente teve logo de cara, né, no espetáculo inicial. E aí eu comecei a trazer esporadicamente, paralelamente tendo alguns empregos ou trabalhando com jornalismo. Era uma coisa assim, eventual, né? Mas era um eventual que começou ali, tipo, 3, 4 vezes por ano. Perto do Mulheres de Holanda, a gente também trazia outros shows, né? Outros eventos culturais como shows. Mas a gente trouxe, por exemplo, a Nana Caymmi, pertinho do Mulheres de Holanda, bem no começo da trajetória. Nelson Gonçalves, né? Assim, teve uma galera boa aí. E aí a coisa foi esquentando e a gente assumindo isso com um pouco mais de frequência, né? E que nome que vocês assumiram? Primeira vez, assim, somos produtores de teatro e temos o nome. Qual foi o primeiro? Ah, eu não sei te dizer, não. Não sei te dizer, não. O Assim, segundo? O é, terceiro? não, não sei te dizer. Eu sei que foi, provavelmente foi ali, não tem tanto tempo isso, em termos assim de nomenclatura, né? Eu acho que foi ali para 2015, uns 10 anos atrás, né? Com Uberlândia na Rota do Teatro. Aí, o que que acontece? Eu acho que foi mesmo, foi com, se não me engano, com o Incêndios, que era com a Marieta Severo e um elenco grande, e pertinho dela o Cinema e Viver, com a Glória Menezes. Eu acho que a gente já usava essa expressão Uberlândia na Rota do Teatro. Só que a gente começou também a trazer alguns espetáculos de dança e continuou de vez em quando com shows musicais, né? Como a Leni Andrade, ah, os 2 últimos shows da Gal Costa, né? Aí a gente decidiu trocar, em vez de ser Uberlândia na Rota do Teatro, ser Uberlândia na Rota das Culturas, né? Até porque o teatro também é uma coisa muito abrangente, né? Então acho que faz mais sentido se for a cultura com a sua pluralidade, né? Assim, aí foi o que aconteceu. Hoje vocês têm uma temporada anual, né? Só temporada, não é mais aquela temporadinha. Hoje você, o que que é Uberlândia na Cultura hoje? Quer dizer, uai, parece que do início ao fim do ano vocês trazem produções A gente é já há algum doido, a gente é tempo. maluco, Então, né? homem, e as férias? Como é que é? Vocês vão pra praia O no fim do quê? ano? O quê? Como é que é? Que palavra você Então, usou? como que é Eu não isso? sei nem Conta mais pra o que é gente. isso, né? Assim, mas olha só. É, na verdade, eu trazia, passava assim, o pires, né, digamos assim, toda peça para trazer uma peça. E aí eu falei, pô, não dá certo ser dessa forma. A gente tem que, né, tentar fechar o ano todo. Até porque os espetáculos em turnê, quando as pessoas querem viajar, elas planejam com muita antecedência, né? Esses grupos e artistas que a gente traz, eles às vezes planejam com 2 anos de antecedência. Eu já tenho gente conversando comigo para 2027, entendeu? Ou segundo semestre de Daqui 2 anos. 2026, já estava conversando lá no começo do ano, porque são pessoas muito disputadas, né? E aí a gente começou a tentar formatar de uma maneira que a gente conseguisse fechar o ano todo. Para quê? Para não ter que cada peça pedir patrocínios, apoios e tal, né? E também para poder se organizar até com a pauta do teatro, né?
Aí eu conversei com o poder público, né, gestor do teatro, para nos apoiar nesse sentido, né? E também comecei a captar os patrocínios não por uma peça isolada, mas por um pacote, né, uma programação. E aí foi se intensificando essa proposta de ser um projeto contínuo, né? Um projeto, eu acho que isso é bacana, porque cria o hábito nos patrocinadores também, no público, né? Na própria população, na gestão pública, tudo se cria o hábito de ser uma ação contínua, um projeto de formação de plateias, que sempre é, né? Todo espetáculo tem alguém que nunca foi ao teatro, né? E temos também hoje, isso é muito bacana, porque hoje eu já ouvi várias pessoas falando, poxa, eu comecei a frequentar o teatro quando era adolescente, com aquela peça que você trouxe. Depois eu não parei mais. E é legal que quando eu vou assistir outros espetáculos dos grupos locais, eu vejo essas pessoas lá, sabe? Então é uma soma, né? Você vai. Cara, isso eu acho que é verdade, porque eu acho que eu descobri hoje que você trouxe uma peça do Galpão, não sei É, se era mulher, no Center Convention, isso que era. tinha um negócio. Eu descobri isso hoje. Eu É, tô arrepiando aqui, eu costumo dar umas aham, arrepiadas. aham. Cara, eu descobri isso hoje. Eu falei, não acredito que o Carlinhos, foi o Carlinhos que trouxe essa peça. Cara, isso tem muito tempo. Tem muitos anos, eu não vou lembrar o ano exato agora, mas tem muitos anos. O Galpão eu já trouxe dezenas de vezes, desde a década de 80, né? É, acho que ele deve ter, de todas as vezes que ele veio, deve ter tido duas ou três ocasiões que não foi comigo, no universo de umas 25 vindas, entendeu? Não, não, e é verdade, É, porque a Lídia sentou aqui com a gente e é, ela contou. Ela contou, não, a gente gosta muito de Berlândia, a gente já viu Berlândia, nanana. E aham, sempre, né, ela já familiares para ela, vocês é. trazerem eles, né? Muito E a gente interessante. acaba assim criando situações inusitadas, né? Assim, porque, por exemplo, você falou Mulher Imaginário foi lá no Center Convention. Era uma programação de um festival que a gente fazia na época que se chamava Wood em Cena. Não Ah, existia o Teatro Municipal. As pessoas ficavam surpresas, a gente criava um teatro dentro do Center Convention. Era assim, a caixa preta, a luz, o som, a arquibancada a gente trazia de São Paulo, né? Nossa, nessa época era possível fazer isso. Hoje nem por milagre, assim, porque ficava muito caro isso, né? Então a gente trouxe o Festival de Encena, que tinha o Galpão, tinha Ana Botafogo, tinha a Companhia Quasar, nossa, era uma programação intensa. O Grupo Tapa, de São Paulo, e paralelamente grupos locais também, né? Porque eu sempre tentei fazer ao máximo essa combinação, né? De a arte local, porque não é só formar a plateia, é também promover o desenvolvimento cultural, né? Então, o de cena, o Mulher Imaginário foi dentro dessa programação, o de cena, só que a gente já havia trazido antes na Praça do Vilela. hum. Talvez tenha sido, pelo menos para a gente, foi a primeira vez que a gente viu o Mulher Imaginário dentro de um palco. Era uma coisa para a rua. E acho que talvez tenha sido mesmo a primeira vez. O Não mesmo. lembro. Eu tô doida que tenha sido Romeu e Julieta. Eu tô doida pra ver o Romeu e Julieta do Galpão na rua de novo. Eu fico me pensando aqui, gente, mas será que eu vi? Se eu não, que eu não vi? Porque eu vou esquecendo. O Eu vou Romeu e esquecendo. Queria Julieta a tanto gente ter trouxe visto o também Romeu e já, o Romeu e Julieta. Julieta do Galpão aqui. E uma das poucas vezes que eles não vieram para o nosso intermédio, eles vieram pela UFO. Hum, E foi lá no Campo Santa Mônica, né? Onde hoje é a reitoria. Era um morro. Foi uma cena muito bonita, porque o cenário era veraneio deles, né? Que adaptava como um palco. E foi o último espetáculo da Vandinha, hum, integrante do Galpão desde os primórdios, né? E aí foi o último, porque logo depois eles foram receber uma premiação em Ouro Preto. E essa veraneio teve um acidente e ela faleceu, né? E eu tinha dúvida se era a última vez dela. E agora, nessa vinda do Galpão, eu constatei que sim, que foi? que foi a última vinda. Olha. E o Romeu e Julieta era lindo, né? Nossa. Era lindo.
E não, você falando, né, que vocês montavam um palco cênico, né? Aquele palco italiano, aquela caixa preta, né? Isso. Porque eu tenho uma memória exatamente disso. E assim, é um pé direito. Era um pé direito, porque eles faziam, salvo É, engano, tá? Minha memória. é. Mas salvo engano, eles tinham uma cena em cima, eles tinham cena embaixo, que eu vi eles fazendo aquela transição. Então, aí a gente formava. O Center Convention, na verdade, é, foi assim: eu cheguei lá no diretor lá e sugeri isso, porque eu trazia espetáculos no Rondon Pacheco, no Grande Otelo, e eram teatros de médio porte, né? Às vezes até de pequeno porte, como era 340 e poucos lugares um, 360 e poucos lugares outro. Só que tinha espetáculos maiores que queriam vir, e tinha esses festivais também que eu queria fazer. Aí eu fui sugerir para ele, vamos, posso trazer para ele, mas isso aqui não é um teatro. Eu falei, não, a gente transforma num. Então tem esses momentos de desafio mesmo, né, que aconteceu há não muito tempo também, da gente criar um teatro, mas aí já é outra história, que foi o espetáculo da Rosa Maria Murtinho, que só viria num teatro de arena. Ah, do Farjala. E aí, Ah, o Farjala. Farjala falou pra mim, Carlinhos, eu só vou, porque tinha estreado no Rio, eu falei, mas logo depois do Rio vem pra Uberlândia. Ele falou, vai, primeira cidade, depois da estreia, né? Aí então tá, só que ele falou que tinha que ser teatro de arena. Aí eu pensei, mas nós não temos, eu falei, não quero nem saber. Se quiser que Se eu vá, vai vira. ter que arrumar um teatro de arena. Aí eu criei um teatro de arena, nós montamos um teatro de arena lá no terreno anexo ao Colégio Nacional, né? E foi muito legal, porque o elenco deu uma pirada, né? A Rosa Maria Murtinho mencionou isso em pleno MGTV no ar, assim, que ela ficou chapada da gente construir um teatro só para receber o espetáculo. Eu vi esse no Rio, do O Jorge. Doroteia, E o é, Jorge é muito engraçado, né? Quando eu fiz até minha inscrição para artes cênicas, né? Acabei é, passando, eu fiz todo escondido, né? Minha mãe e aham, meu pai não sabiam, nem ninguém sabia. E depois é, que eu passei, eu só falei que eu passei, também não disse pra quê. E ah, foi que em Uberlândia, o Jorge foi quem fez a prova comigo de habilidade, a ah, cena. E ó, ele me deu muita força. Depois a gente fez um espetáculo aqui que chocou minha irmã, foi embora do meio do espetáculo. qual que era? Ai, nossa, nem me lembro mais qual era. Porque a gente teve um espaço aqui que se chamava Estação Cultura, né? Que era um café teatro. E o Jorge estreava muitos espetáculos dele lá, ensaiava lá. A gente é muito amigo, a gente faz aniversário no mesmo dia, né? No E, mesmo dia. e Que legal. aí, pelo menos uma vez por ano a gente se fala, que é no dia do nosso aniversário, um Demais. cumprimentando o outro. Não, Jorge, muito É, interessante. Adorava quando ele é, fazia. Acho que era Nelson Rodrigues. Ele pegava o leite, fazia como se fosse é. né, o É, gozo por isso que ele chegou masculino. onde chegou, né? Tá com É, espetáculos fantásticos aí tá. e é um dos diretores mais proeminentes do país. Hoje é o Jorge Farjala, né? É demais. E aí, então, por causa dele, eu tive que montar esse teatro lá. Mas e eu fiz a mesma coisa com o Center Convention, né? Então a gente é sempre muito ousado e muito corajoso, né? Assim, porque às vezes sem nada a gente decide fazer uma coisa e vai e faz. Quando vê a coisa tá pronta. E aí a gente olha para trás e fala, como é que eu consegui fazer isso, né? É uma coisa assim, a gente é movido pelo impulso mesmo, né? Mas tem sido legal, ao longo dos anos, eu acho que eu não posso reclamar, não. E movido por esse impulso, chegamos no primeiro festival de inclusão e acessibilidade do Triângulo Mineiro, todos em cena. Então, não foi bem o impulso, não. Aí também, com o Ah, passar dos anos, a gente vai ficando mais assim, prudente um pouco, né? O que que acontece? Nós temos estabelecida, né, a programação anual que se chama Uberlândia na Rota das Culturas. Eventualmente tem um espetáculo que é inclusivo, né? Mas foi a primeira vez, o ano passado, que a gente trouxe um totalmente feito por pessoas com deficiência, que se chamava Meu Corpo Está Aqui, né? aí eu vi, a diretora sentou aí A nessa, Clara nessa Cute, né? Clara cadeira. Cute é maravilhosa, né? Assim, não Linda. sei nem se eu devia falar isso não, porque é uma coisa que ela nem cita, né? Mas assim, ela é uma mulher privilegiada, né? E é uma artista muito sensível,
com um trabalho muito dedicado, mas ela nasceu no berço das artes, né? Assim, não sei se ela tocou nesse assunto na entrevista, né? Mas assim, Começamos assim. ah, então E tá, eu porque finalizei pedindo desculpa. Porque, ah, ah, por causa dessa. Justamente disso, porque a gente sempre começa aí, né? E ela aham. falando, né? Quer dizer, esse meu legado, quer dizer, é legal, mas. E eu, né? Interessante Eu isso, né? vejo hoje, conhecendo alguns filhos de artistas, aí eu vejo que é um desconforto às vezes para o artista, principalmente se é um bom artista, sabe? Sim. Só que às vezes também é difícil viver na sombra de um artista gigante, né? Porque no É. caso, por exemplo, a gente já trouxe a Marieta Severo, né? Mas a gente trouxe há pouco tempo também a Silvia Buarque. Entendeu? Hum, Eu não toquei nesse assunto com ela, mas assim, depois conversando com o produtor dela, ele falou que realmente que eu fui até correto, porque ela evita um pouco esse assunto. Porque deve ser difícil para ela dizer que é filha de Chico e Marieta, assim como é nossa. difícil ser filho de qualquer outra pessoa gigante, de Elis Regina, né? E no caso da Clara, ser filha de Paulo José e Dina Sfati não deve ser tão fácil. Quer dizer, ela deve adorá-los e aprendeu muito com eles, provavelmente, mas deve ser difícil assumir isso, porque ela quer construir o caminho dela, né? Assim, acho que todos os filhos querem isso, né? Então, mas aí voltando ao assunto da construção, né? Quando a gente criou esse ambiente lá no Center Convention, ali mesmo já teve alguns detalhes de inclusão e tudo. Mas o ano passado, o espetáculo da Clara Kuttner, que chamava Meu Corpo Está Aqui, ele era muito bacana e era uns 5 pessoas com deficiência em cena, né? E eram recortes pessoais deles. E eles não passavam nada, não era um espetáculo pesado, eles não passavam nada de peninha, de autoajuda, de comoção, entendeu? Eram histórias pessoais, reais, sobre sonhos, desejos, aspirações, sexualidade, fragilidades, tudo como pessoas naturais que são, né? Como seres humanos que são. Isso incomoda algumas pessoas. Percebi ali um certo incômodo, porque a pessoa foi às vezes para ficar comovida, né? Ficar com dó, né? Ficar com peninha. Vai pra ficar com Eu dó. cheguei até a conversar com um casal lá que se sentiu incomodado e a gente começou a debater isso, né? Eu falei assim, olha, é, você acha que uma pessoa com deficiência não é nada além de uma pessoa com deficiência? Entendeu? Ela não tem desejo, ela não tem sonho, ela não tem ambição, não tem, sabe? Tem tudo, né? Não é uma limitação física que vai transformar essa pessoa num outro ser, né? E outra coisa, nós todos temos as nossas deficiências que podem nem ser físicas, né? Sim, Podem ser cognitivas, sim, emocionais, pode ser, não é? sim. Então, Ai, eu acho que assim, tem que colocar as coisas em pé de igualdade. E o meu corpo está aqui provocou essa situação para mim, entendeu? Eu achei um belo espetáculo, muito bem construído, com bons artistas. Mas eu senti que assim, porque o ano passado nós levamos muita gente ao teatro. Teve muitos espetáculos com sessões extras. E se não teve sessão extra, teve a casa cheia. O meu corpo está aqui também teve uma boa casa, mas foi a que teve a menor casa de todo de ano, todo o de ano. toda a produção. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu até comecei a olhar e falei assim, cadê as pessoas que fazem tanto discursos, né, ou que trabalham na área, né, por que que elas não aderem, né? Aí eu falei, quer saber, o ano que vem nós vamos mudar isso, em vez de recuar, nós vamos avançar. Uh, Aí na programação desse ano a gente colocou o recorte, né? Escolhemos o mês de setembro, porque setembro é o mês da inclusão, né? O Dia Nacional, dia 21, é o Dia Nacional da luta da pessoa com deficiência. Então nós decidimos colocar essa programação de setembro.
que era para ser uma iniciativa pequena, né? Mas a gente é maluco, que a gente disse, a gente criou um mês inteiro de situações envolvendo só o tema de inclusão e deficiência, né? Que foi o Todos em Cena, primeiro festival de inclusão e deficiência e acessibilidade, né? Do Triângulo Mineiro. E foi maravilhoso, assim, uma experiência incrível. Quem era o Carlinhos antes? E quem é o Carlinhos hoje, depois desse festival? Então, na verdade, todos nós, acho que todo mundo que participou ativamente, que teve o tempo todo, ou mesmo em alguns momentos, mas que se conectou a esse mês de uma forma intensa, teve alguma transformação, porque, na verdade, ali nós tínhamos. É impressionante, assim, a gente muda o nosso olhar sobre o mundo, entendeu? Por exemplo, quando você vê um grupo de dança, que é o grupo da Clara Kirchner, né? Que traz a arte surda, né? O espetáculo de movimento de escuta. Um grupo muito potente, com uma dança muito precisa, né? Com uma tecnologia bem aparada, mas assim, se parar para pensar, eles não têm a audição. Como é que eles fizeram uma dança tão sincronizada entre eles e com a música? Como é que o movimento acompanhava, entendeu? Cada segundo daquela música, sendo que eles não a ouviam. Isso é impressionante. Assim como foi impressionante o Street Cadeirante, é, eu imaginei até, confesso, eu não conhecia o espetáculo Street Cadeirante, né? Um grupo de dança pioneiro de Brasília. Eu fiquei pensando assim, nossa, será que vai ser enfadonho? Porque, assim, tô sendo super sincero, né? Tive essa preocupação porque eu não esperava que fosse o que foi, sabe, assim. Porque chegaram 9 mulheres lindas, né? Não, 8 mulheres e um homem. E alegres pra caramba. O espetáculo foi lá nas alturas, de energia boa, de alegria. Não teve nada assim que. Você até esquecia que elas estavam numa cadeira de roda. Entendeu? E teve um momento que eu emendava a coreografia deles com o que eles chamaram de inclusão reversa. Tipo uma oficina de inclusão reversa, porque a gente conseguiu o apoio de 10 cadeiras de rodas e ela chamou 10 não cadeirantes para participarem com elas. Aí, antes desse momento, cada um contava como é que foi parar na cadeira de roda, mas sem nenhuma apelação, entendeu? Chegava até a dar um tom não divertido, né? Mas um tom mais para cima. É, todas viraram cadeirantes já na idade adulta. Por uma doença, por um acidente, por um tiro, qualquer coisa aconteceu que colocou a pessoa na cadeira de roda. E aí as pessoas não cadeirantes participando junto com elas, você compreende também não só a movimentação, né, como se movimenta, como entra naquele espetáculo, como elas entram e como se constrói aquele espetáculo, entendeu? Trabalhando as limitações físicas, né? Foi muito legal. Então, todos, assim, tinham. O azul também era uma coisa maravilhosa, que era o teatro de bonecos, em cima do autismo, um tema tão delicado, tão cheio, um universo tão cheio de desdobramentos. Assim, o repertório inteiro trouxe grandes lições e impactou a plateia também. As plateias saíram realmente muito impactadas com aquele espetáculo, sabe? Assim, hoje mesmo eu estava vendo alguém, um ator da cidade, comentando sobre Braille Brenda e sobre o Macacos, que aí são os dois espetáculos que entraram na perspectiva da inclusão, né?
Da inclusão das diversidade. minorias, a diversidade, né? Legal. Um sobre a questão da transexualidade, e o outro sobre a questão do racismo, né? E então, assim, ele comentando, mas assim, é uma pessoa que entende muito da área, é um ator profissional e tudo. E ele comentando como foi impactante assistir aquele espetáculo, tanto que aquele espetáculo era riquíssimo, né? Assim, era absolutamente cheio de metáforas, de grandiosidade, consistência artística, né? Então é muito bom quando a gente vê esse tipo de retorno. E os grupos locais também, né? Já a Banda Absurdos foi muito legal, né? O grupo da Maria de Maria, Que com sentou aqui com a ela gente. sentou também, A que Maria bacana, que sentou. bacana. É. Foi bem O legal. Diego, o Diego foi muito legal também. Assim, um cara que tem. Ele é da área de dança, né? No mesmo dia do Street Cadeirante, Fios e desafios, né? há Dele. fios e A fios e desafios. A desafios. plateia senta no palco e ele, que só se move na cadeira, ele sai da cadeira e fica se movimentando pela arquibancada. Nossa, que Entendeu? esforço, né? Não, aquilo É um é balé aquele comovente. Não, e é negócio. comovente para quem vê, porque assim, você fica com receio dele cair lá de cima. É uma É. pessoa que tem os movimentos muito limitados. E que Entendeu? fique de exemplo para a formação de plateia, porque ele não só subiu no palco, É, né? Mas é. que estava em todos os espetáculos. Todos os Ele, é a espetáculos, mãe dele que está todas. com ele. É, a mãe É dele. uma coisa linda de se Todos os ver. espetáculos, E todas as humilde, oficinas, e com um sorrindo. prazer, Né? que aliás é o Lindo. melhor, gente. A oficina que a Clara Kiltner e o grupo deu sobre arte surda, aquilo eu fiquei comovido, aquele tanto de gente surda na oficina, na plateia, no dia do espetáculo, e a alegria, né? O mais bacana, a gente tem recebido muitas mensagens de pessoas ligadas ao autismo, ou aos cadeirantes, ou a cegueira, as pessoas todas comentando da importância desse mês de setembro, tanto que foi bom, porque trouxe uma sensação de pertencimento, né? A verdade é, gente, há bem pouco tempo, ainda bem que o mundo está evoluindo em alguns aspectos, né? Nem todos, mas está, em alguns está. E acho que nessa questão da acessibilidade, até por uma necessidade emergente mesmo, eu acho que a civilização está um pouquinho mais conectada, né? Porque até bem poucos anos, uma pessoa com deficiência não saía de casa, não é? Onde ela ia? Ela não tinha nem lugar algum para ela ir. Primeiro que ia ter dificuldade de chegar até lá. E depois chegando lá, não ia entender nada do que tivesse acontecendo. Então é muito bacana que hoje a nossa programação já há muito tempo, ela tem audiodescrição, ela tem intérprete de Libras, a gente procura trazer o máximo de acessibilidade possível. Mas agora, nesse festival, a gente potencializou isso, né? Não é fácil, não é barato, envolve muita gente, mas é um investimento necessário e emergente. E por mais que a gente faça isso, ainda é muito pequeno. Ana, na verdade, até muita gente se questiona o termo inclusão, sabe? Porque nós não estamos fazendo uma inclusão. É. Por mais que a gente tente fazer o máximo, a gente não está fazendo uma inclusão, a gente está amenizando uma exclusão. Mas a exclusão continua existindo, é preciso caminhar muito, anos-luz ainda, para poder chegar no lugar ideal que seja um mundo inclusivo mesmo, né? Estamos muito distante disso. Mas a gente faz o que pode e devagarzinho as coisas vão mudando, né? Então, a Cris Munhoz, ela foi a nossa primeira entrevistada. Foi lindo, maravilhoso. Maravilhoso, né? A oficina Nossa! dela, eu nem podia ficar naquela oficina. Eu fui só para participar da abertura e a intenção era ir logo embora. Só que eu fiquei a tarde inteira lá porque, nossa, era um valor agregado muito grande, cada mensagem que ela trazia ali. E é muito interessante que ela traz esse lance, que ela também não gosta do termo inclusão,
né? É, é, Ela não acha, porque o mundo não é do outro para que alguém tenha que ser incluído, né? é, E sim, o mundo é de todo mundo. Então não é sobre inclusão. Talvez é sobre é. aceitar a diversidade, respeitar a diversidade e aprender a conviver com o diferente, que Não, e está colocar em em pé de todos os igualdade, né, lugares. gente? E colocar em Isso, pé de igualdade. perfeito. Não, não é arrumar a cadeira de rodas, né? O piso tátil, o braille, como uma obrigação. Não, Perfeito. é perceber que ali é um ser humano como outro ser humano, cada um dentro da sua singularidade, como diz o Igor, É, né? exatamente. E a sociedade é plural, é diversa, É. então, E é né? muito interessante que ela acho que tanto na oficina dela quanto aqui, ela trouxe a questão do CAA, da questão de como fazer a inclusão dos autistas agora, né? Que é uma questão de você já trabalhar a previsibilidade no Olha, e se você vê o espetáculo. tanto de mensagem que nós recebemos de pai e mãe de autistas, agradecendo, porque aquele espetáculo realmente, por causa da Cris Munhoz, né, que deu a consultoria nesse sentido, ele era muito respeitoso. Até o trovão, né, que tinha no meio de uma cena lá, ele foi medido. Entendeu? E foi É, colocado de uma forma que não fosse agressivo para o autista, assim como as luzes e a maneira também como a dramaturgia, né, a temática estava inserida ali dentro. É uma é. história linda, né? Nossa, Assim, é demais. E o linda. Tatá, que É. é o que faz o tempo, ele veio também aqui. Ah, Então ele contou um pouquinho desse processo, sabe? é. De como foi feita essa questão da acessibilidade, em quanto tempo eles fizeram a peça que foi, sei lá, em 35 dias, salvo engano. Em Ah, 35 dias eles fizeram essa peça, quer dizer, uma peça para autista feita em 35 dias, quer dizer. Então, e ele contou toda essa questão que a Cris colocou, contou a questão do trovão. Achei muito interessante a sensibilidade dele ali de colocar. E essa peça traz, para mim, é assim, uma coisa muito interessante, porque convivendo um pouquinho com as famílias que têm uma pessoa com autismo dentro, as mães ficam muito preocupadas com os irmãos. Porque ah, os irmãos acabam que eles ficam abandonados de alguma forma. olha, e a protagonista é a irmã do autista, né? Exatamente. Então eu É. achei que trouxe à luz um lugarzinho que ninguém tá brigando. Você E é lindo, entende? sabe, gente? Olha É ali, aquela dramaturgia, eu acho ela aquela belíssima. luz. Porque É. você pega a protagonista, não é o azul, né? O azul Uhum. é o garoto com autismo. É. É a Violeta, né? A irmã dele, que não queria, que chega a tentar É. devolvê-lo, né? É muito E bonitinho aquela aquilo lá. voz da atriz é maravilhosa que E faz aí ela. por meio da música, ela estabelece uma conexão com o irmão, né? É, olha, E depois ela ensina os pais como se relacionar com o irmão. Isso é é lindo, demais. gente. É E olha que lindo. só que interessante, porque a gente estava falando da música do da música, a gente estava falando da música, da questão da importância da vibração, que Uhum. inclusive as pessoas entram no espetáculo, salvo engano, Hum. da do movimento Da escuta. movimento da escuta, receberam um tampão. A Receberam um gente tampão. distribuiu o tampão para todo Ou mundo. seja, a importância da vibração. E olha só que É. interessante, porque o surdo, né, tem essa questão, ele pode dialogar, que vem muito de encontro, talvez, com a oficina que, que a Clara deu aqui. Olha só como as coisas Ô, se Ana, muito bem dialogam. colocado isso, porque você chega num lugar que é o seguinte, aí vale para tudo, para inclusão, acessibilidade e para tudo isso vale. É o seguinte, tem um lugar que as artes se encontram, né? Você está colocando aí dois exemplos. Um é a ausência da música, o outro é a presença da música, né? E tudo chegando no mesmo lugar, né? Que é o tratamento para um sintoma, um quadro de deficiência, né? E a gente está tão distante dessa questão da inclusão, porque o que eu tenho aprendido também, desde quando a gente começou a tentar fazer os espetáculos mais acessíveis, né? E agora, esse ano, com esse mês de setembro. Cada deficiência tem seus desdobramentos. O autismo
São muitos quadros, muitos espectros, né? Muitas formas de presença, né? Do autismo na vida das pessoas. E a mesma coisa acontece com a audição, eu estava olhando assim, conversando com uma menina de intérprete de Libras, e ela estava dizendo que existe um tipo de interpretação de Libras que tem que ser feito individual e de frente para a pessoa, porque às vezes ela tem comprometimento visual também, Hum, entendeu? Então, assim, aí você fica hum, pensando, gente do céu, por mais que a gente ande, a gente vai uhum. chegar num lugar que aí a gente pode ter resolvido um aspecto daquela deficiência, mas ela tem vários desdobramentos, tem que sair resolvendo todos os outros. Então a gente está a 1.000 léguas de distância de tentar viver no mundo inclusivo, né? Um passo de cada vez, né, Carlinhos? Ou seja, se bem que dessa vez eu não sei se foi um passo só, não, né? Porque vocês. Nossa, foi um setembro assim. Porque além disso, várias oficinas, Foram quatro, né? quatro oficinas, além de algumas interações, né, que não dá para caracterizar como oficinas. Acho que 13 apresentações de grupos de fora e locais, uma exposição, um debate, né, uma programação intensa. E o mais bacana é que ela foi tão redondinha, né, a gente foi caminhando pela intuição e aquele medo, será que vai dar certo e tudo, mas eu acho que assim, a gente foi muito elogiado pela curadoria e pela sequência, parece que a gente colocou, isso foi intuitivo talvez, ou inconsciente, mas a gente colocou, parece que na ordem certa, uma no lugar que deve ter. Agora, isso não foi intencional, porque às vezes foi disponibilidade de agenda mesmo, não podia naquele dia, tinha que ser no outro, mas acabou que parece que até isso coincidiu. E para fechar, a gente coloca um espetáculo que vai sobre a deficiência visual e que ele é também muito metafórico, que ele está falando sobre a humanidade. Não é só para a pessoa com deficiência, né? Ele está falando da cegueira da humanidade, né? Então é mais ou menos como se resumisse toda a programação de setembro apenas no encerramento com o galpão para celebrar, né, de alguma forma, a, a arte, né, no sentido de ser um, algo que derruba as barreiras, né, que promove acessos, né. Não, e barreiras mesmo, até físicas. Porque Em todos os em todos, sentidos. porque É, imagina, lógico que vocês não vão ter esse número muito fácil, mas imagina quantas pessoas com deficiência, né? Se tivesse como, né, contabilizar, quantas subiram ao palco, quantas estão por trás nessa produção, quantas estão lavando os banheiros para essas pessoas ensaiarem, porque não é só é, aqui, né? Quantas é. estão escrevendo os projetos, Aham, né? aham. Quantas, de repente, mães de deficientes, né, cuidaram das pessoas que Então, estavam ali, né? Então, é tanto um conjunto, são pais também, né, que a gente nunca pode esquecer deles, a gente vive aí um conflito, mas aham, a gente tem que ser grato, né, porque uma pessoa é criada de ambos, né, do pai e da mãe, não só de um, né? aham. Ah, nossa, é tanta coisa, gente. Assim, é o que a gente até citei o Igor agora há pouco, né, na questão da singularidade que ele enfatiza tanto, né? Sim, São singulares, né, compondo o plural que a humanidade deve ser, né? E o plural é igualdade mesmo, né? Assim, é cada um do seu jeito de ser, com as suas características, né? é. E criando o coletivo, né? É. É, Gente, o Igor que a gente tá falando aqui é o é, Igor do @Simanca. É o é. nosso manquinho querido da cidade, um amigo querido. Fica aí, depois vocês acessam lá. Bem interessante o trabalho. Ele tá sempre assistindo todas as peças, Sim, ele vai em todas, em divulga todas, todas, divulga entrevista todas. todos. Às Tem, vezes tem que menos, Igor. Ele tem um cantinho da singularidade, que ele entrevistou todo mundo que passou no festival. Parabéns pelo trabalho, né, Carlinhos? É. Foi bem legal. Eu acho que houve até um upgrade no trabalho dele. Aham. Então, assim, eu acho que o festival, não só no palco ou na plateia, na mídia,
né? Eu acho que É, proporcionou essa possibilidade também. Mas o que eu ia falar do grito na prática é o grito da Lídia, porque quando ela sentou aqui, é, eu ainda não tinha visto a peça. Né? Eu tinha é, pesquisado, visto um comentário no Facebook dela, um comentário de uma da Paty, de um site que fez, e eu não tinha visto. é, Rapaz. E um cara lá fala no Facebook dela que o grito dela, né? Estamos livres. E aquela, gente, aquela música de Estamos Livres. E é muito interessante porque as pessoas, essa questão toda da cegueira e tudo mais. E aí tem também uma fala que é sobre a crítica das mulheres. Essa fala, para mim, ela é muito interessante. A atriz fala antes de levar as mulheres pro estupro, né? aham, Ela fala, eu estou cansada de carregar a humanidade nas costas. E eu acho que é um pouco isso, sabe? é, É engraçado, é muito interessante, porque você me perguntar, mas por quê? Cara, é muito representativo. Assim, até uma licença aqui para aham, dizer, cara, eu sinto isso. Mas eu nem sei te dizer por quê. Eu não sei se é por causa das bancas de revista que eu passava em São Paulo e eu via todas as mulheres ali estampadas. E hum, não tinha um homem. Quando tinha um homem, é, era para o desejo, né, homoafetivo. aham, Então, assim, e não é só isso, né? É muito engraçado isso. Eu não. A gente teria que filosofar aqui e seguir, mas aquela fala dela foi maravilhosa, porque a gente está falando de cegueira, né? Qual cegueira? Essa cegueira que você está falando. é. Todas as críticas cabem ali naquele palco. E, nossa, todas. É o poder transformador da arte, né? A arte tem esse Ah, poder, né? é demais. Entendeu? É, E da forma linda que eles fazem essa transição, porque eu acho que isso também é humano, faz parte do dia a dia, faz parte da gente. Que eles transitam entre o narrador, né, hum, e o personagem. Ah, é. pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? E ao mesmo tempo eles conduzindo pessoas que eles tiraram do palco e colocaram. Então, gente, é uma complexidade da alma humana que de repente eu não sei, não gosto muito, mas de dizer assim, mas de repente só um artista para conseguir alcançar nuances que talvez o dia a dia não nos permite. O mais legal é que no caso do Galpão especificamente, é que assim, é também uma criação coletiva, né? Claro, tem o José Saramago ali por trás, mas tem a dramaturgia que o Rodrigo Portela também trouxe, né? Que ele é um cara incrível, né? Assim, e ele faz isso num processo de soma. Então ele traz também o elenco, né, para ajudar a conceber essa dramaturgia. Então, o que tem por trás dessa construção cênica é muito interessante. Você pega o Galpão, que é maravilhoso, o Saramago, nem é desse planeta, né? O Rodrigo Portela, que é um diretor, dramaturgo excepcional. Ainda coloca a trilha do Frederico Pucci, né? E aí você vai olhando e vendo essas construções, você fala assim, gente, poxa, que legal, né? E que efeito que ela tem nas pessoas, como ela transforma as pessoas. E aí a gente também vai aprendendo a entender um pouco as características de cada diretor e dramaturgo, né? Porque o Portela, por exemplo, coincidentemente, a gente já tinha trazido algumas coisas dele, como o espetáculo Pior de Mim, com a Maite Proença, mas a gente trouxe o ano passado o Tom na Fazenda, que era dele, Explodiu o tom, né? e o Ficções, com a Vera Holtz, né? E que tinha junto da Vera Holtz o Frederico Pupi, que é quem fez agora a trilha do Galpão, né? Olha. Aí você pensa, gente, é muito legal que essas pessoas todas existam e que elas se juntem em algum momento e que o resultado seja isso que a gente vê. É, E que tem efeito transformador, tem um efeito avassalador, né? Assim, é. de uma potência. É por isso que eu gosto muito, muito das artes cênicas, né? Porque ela traz essa potência de uma forma que coloca a pessoa em outro lugar e faz ela ver o mundo de outra forma, né? É tanto outra pessoa que não só as pessoas com deficiência, né, que a gente está falando que é a base,
mas até por exemplo, a Ludmilla, que é uma, né, que tá totalmente no bastidor, mas que comprou o ingresso experiência, topou a experiência, É, saiu assim, emocionada, né? emocionada. E ela também é uma pessoa que acompanha todos, né, praticamente seus espetáculos quando ela pode, toda a cultura, ela faz questão de estar presente. Então, é uma pessoa que teoricamente já tá É, até acostumando eu com essa insisti para que ela situação. fosse para esse lugar Ah, que mas legal, por que Carlinhos. também assim, né? Não só ela, mas outros também eu dei uma assistida ali. Que Porque o legal. que que acontece? Poxa, se ela tem, ela de certa forma é uma grande incentivadora das artes, né? Ela está ali no É, processo de ajudar a viabilizar essas artes, né? Então, se ela faz isso é muito legal que ela tenha esse mergulho, né? Um mergulho que acho que ela nem esperava que fosse tão intenso, né? é. Assim, então, mas é importante que ela tenha. E acho que todos que estavam ali tiveram experiência é isso, né? Tem uma É. experiência que ela fica para sempre na memória da pessoa, né? Tem uma outra pessoa que foi também, comprou para esse lugar no palco. E ela contou, por exemplo, que quando vem aquela parte que fala assim, qual a última coisa que você viu, né? Uhum. Aí ela não era a pergunta, não era para ela, né? Mas assim, ela ficou imaginando o que que ela diria. Aí ela diria o nome do filho dela, né? Aí o personagem Hum. não fala da filha e Uhum. ele estava grudado nela. Ela pensou isso e o personagem falou. Ela me Gente, é contou demais. isso em lágrimas, É assim, porque demais foi uma isso. experiência para ela transcendental, né? Como é que o É. pensamento dela, né, estava conectado com a fala daquele personagem naquele momento, que é o personagem que estava coincidentemente grudado nela. Né? Lembra aquele momento que Sim. cada personagem da peça está com um espectador do palco, Sim. né? Lembro. Então, assim, o teatro tem essas loucuras, né? Se eu Tem, é parar para te demais. contar as histórias que eu já Conta vi e uma. tal. Qual que você acha a maior de toda a sua história antes do Todos em Cena? Qual que é assim? Ah, eu acho que essa é uma que é uma proeza que aconteceu antes do Todos em Cena. Tem uma escolhidinha assim? Nossa, não. Escolhida não. Tem lembranças. Eu tenho, por exemplo, uma lista dos espetáculos que eu lembro cada detalhe. Cada detalhe. Por exemplo, tem um que foi o quê? Lá, uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, sei lá, que chamava A Controvérsia, que era o Paulo José, Matheus Natiergalli, Otávio Augusto, um elenco grande. No elenco tinha até indígenas. Olha, É, isso há anos atrás, que interessante. não, a peça, não, o teatro sempre teve à frente do tempo, né? Ele sempre foi atemporal, nunca se prendeu às limitações do É, mundo, assim, não. Ele verdade. cria o que ele quer criar e É pronto, né? verdade, Carlos. Então, era uma peça que tratava, era um julgamento que perguntava, estava decidindo se os índios têm alma, né? Mentira. Não, e era cada interpretação, imagina o Otávio Augusto, acho que era advogado de acusação, o Matheus Natiergalli de defesa, Paulo José de juiz, né? Você vê, você imagina o duelo de De titãs que foi esse Titãs. espetáculo ali. Jesus. E aí conclui-se que os índios têm alma. Ah, no É o fim? veredito Oh, meu final. Deus. Aí o tribunal esvazia e entra o negro Hum, limpando o chão. Entendeu? mentira. É o desfecho da peça. Então, eu tenho lembrança, Mentira. porque é uma coisa acaba uma escravidão para começar outra, né? Nossa. E aí, e a vida é isso, né? Assim, de mudanças, né? De coisas transcendentais. Então, assim, os finais, né? Nossa, tem finais que. Outro final que eu gosto muito é o final de uma peça que chamava Crimes Delicados, que era com a família Goulart, que era Anissete Bruno, Paulo Goulart, Bárbara Bruno e tal, né? E terminava, era uma peça suspense, uma coisa meio teatro, ah,
bem contemporâneo. Mas no final era uma homenagem que ela fazia de uma poltrona ao teatro e aos atores. Aquilo era emocionante, né? E a peça era bacana também. E aí me lembrou, isso nunca fugiu, porque no programa da peça tinha a direção era do Antônio Abujanra. Uau, E tinha uma Jesus. frase dele Que peça deve ter que sido vinha essa? no programa, que para mim virou uma coisa assim de tradução do nosso ofício, né? Palco não é tábua, é precipício, Nossa. né? Entendeu? E é verdade, né? Ele tava falando isso se referindo a Anissete Bruno, né? Assim, Cara, demais, é né? demais. Aí me vem à cabeça aqui, você falando dessa frase nessa peça. Mas eu vi, você estava falando das fotos que, salvo engano, Breno tirou, que a filha da Nissete viu, que ela veio no espetáculo. Foi esse Isso. espetáculo que Na, ela veio? Deve ter sido não, em outro. foi Foi. uma foto mesmo que estava na exposição, que ela tá com os pais, mas acho que é no saguão do hotel. A Ah, exposição era do entendi. Beto Oliveira, né? Então, depois você podia falar um pouquinho dessas. Você tem vários arquivos, né? Você deve ter um arquivo de uma história imensa. Tem. Depois Eu você conta pra lamento, por nós. exemplo, eu não tirei foto, porque a gente também não é dessa geração como hoje, né? Tudo registra e tal. Aliás, isso até me irrita um pouquinho às vezes, sabe? Já falei pra turma de amigos que a gente se encontra de vez em quando. Gente, poxa, toda vez que a gente encontrar, nós vamos ter que ficar tirando foto o tempo todo. Vamos parar com isso, vamos esquecer, né? Vamos tentar guardar, pelo menos na memória, né? Como era feito antigamente e tal. Então, mas diante disso, como não tem esse hábito teve alguns poucos momentos que eu comecei a registrar depois, porque senão, mas por exemplo, eu lamento não ter. Eu fiz uma viagem com o Paulo Altran, né? Um dos maiores atores brasileiros, assim, né? E a gente 15 fez. dias, parece? Algo assim? Por aí. Deu uns Vocês fizeram. 15, deu um pouco mais de 15 dias, porque foi Uberlândia, Uberaba, Franca, acho que Cara, tinha você parece com Ribeirão ele, não também. parece, não? Um pouquinho. Paulo Altran? É, Ah, fisicamente, assim, um jeitinho bem. será? Um Hã? jeitinho assim. Ah, me lembra um pouquinho. Sim. Não, nunca parei pra pensar e nem me comparar, Eu assim, acho né? uma certa. Eu acho que até fisicamente, mas uma certa energia também. Como é que foi? É. Deu certo? Ficar 15 dias casado com o Paulo Ele é, Autran? Como é que nossa, foi? umas pessoas como ele, tem umas pessoas assim, a Tônia Carreiro, a Beatriz Segal, são pessoas assim que têm uma sabedoria que se parece que quer sugar cada frase que aquela pessoa fala, você fica meio conectado, meio prestando atenção e valorizando cada palavra dita, né? Porque não é pouca coisa que eles carregaram, né? Assim, É. não é pouca experiência que eles traziam na bagagem, né? Então, era muito bom isso. Eu não me lembro de ter cruzado com pessoas desagradáveis ou grosseiras ou snobs. Não lembro, acho que eu sempre dei sorte. Olha que já deve ser aí mais de 300 espetáculos, hein? Nossa. Ao longo dos anos, né? Mas esse lance da exposição, vocês Ah, fizeram uma exposição? Existe um dia então, vocês ainda farão novamente a exposição? A gente tem chance de reviver esses isso trinta e foi, cinco isso anos? foi o ano passado, né? Ah, teve, Aí então. o Beto Oliveira, um Perdi. fotógrafo excepcional, ele nos acompanha quase que o tempo todo, nesses anos todos, né? Só que foi muito difícil, porque, por exemplo, tem muita coisa ali que era analógico. A gente dava pulo, nós fizemos uma pesquisa, fui para a casa dele, ajudar ele a ver os negativos, Hum. entendeu? Olhar negativos de Nossa, eu tenho uns lá em foto. casa. Até Pra... aqueles cubinhos tem lá em casa. E é Então, gostoso, e né? aí a gente Nossa. dava grito de alegria, por exemplo, quando ele localizou foto do Nelson Gonçalves, Nó. da Nana Caymmi, era uma época que era só analógico, né? Assim, aí ficou uma exposição bacana, né? É, Foram, né? Ficou em cartaz o ano inteiro, eram 3 exposições, ficou em 3 lugares, e um deles ficou até meio itinerante, assim, foi para vários espaços, entendi. né? Homem, o que que deu errado? Deu alguma coisinha deu errado nesse negócio? Nesse novo festival? Ana, você sabe que a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte:
Olha, tá, então vamos fazer, né? Conversei com a minha equipe, vamos fazer o mês da acessibilidade, vamos fazer essa programação. Agora, não é a gente que vai fazer. A gente tem que trazer e somar as pessoas que estão dentro desse universo, as pessoas com deficiência ou que trabalham, atuam diariamente dentro dos setores, né, de militância pelas pessoas com deficiência mesmo. Então, aí nós formamos um grupo, né? Aí, com esse grupo, a gente definiu, eu fiz a curadoria da programação, mas eu defini com eles, porque lá tem gente que faz audiodescrição, tem gente que faz, que é intérprete de Libras, tem cegos, tem cadeirantes, tem várias pessoas com deficiência. E quem não é, pelo menos trabalha por essa causa. E até o nome do projeto, entendeu? Tudo foi discutido e debatido com eles. Porque eu aprendi isso tempos atrás na questão do racismo, sabe? Assim, por mais que eu queira, né, me declarar e dizer que eu sou antirracista, eu não posso levantar por mim mesmo essa bandeira sozinho, entendeu? Porque só quem vive na pele a questão do racismo é que entende o que que isso significa. Eu aprendi isso lá atrás, então, e eu trouxe isso para a questão da pessoa com deficiência. Não adianta a gente, pô, porque tem gente que faz isso, né? É engraçado, né, Então, você falar o lance do racismo, né? Eu converso muito com a Michelle. Michelle é uma mãe atípica certo. do Apolo. Michelle Matalina. Ela me ajudou muito no início Ah, e ela foi fazer a cobertura do Macacos. ah, Ela foi lá por ela mesma ali. Ela foi. Vocês cederam a ela o convite. E ela foi. E ela saiu assim, extasiada é impressionante. do processo assim de reconhecimento, de identidade, porque aquela peça também, o que, que é aquilo? Aquele monólogo de 2 horas e meia, para mim aquilo lá foi uma eternidade, tá ecoando E aqui isso é o que nesse eu fico momento. até meio emocionado, isso, porque isso é o que mais nos move e é o que mais a gente se sente contemplado com esse mês de setembro, entendeu? É isso que você colocou, de as pessoas se sentirem contempladas, entendeu? Os surdos se sentiram contemplados porque as mensagens para a população surda foi passada de uma forma ética, respeitosa, sem rodeios, entendeu? De uma maneira que eles se sentiram felizes com isso. E assim foi com os autistas, com a questão do racismo, os cadeirantes, entendeu? Então, isso é o que eu achei mais legal nesse mês de setembro, que eu já citei agora há pouco, essa sensação de pertencimento. Eles sentirem que não é uma coisinha de autoajuda, não Não é? é né, para despertar a peninha nas Não, pessoas e tudo. É definitivamente não. debate, é sério. Vamos falar É sério. sentar na cadeira, né? Vamos falar sério. É, Vamos respeitar, não é? É mais ou menos por vamos aí, né? conviver, vamos É trocar. isso. Carlinhos, segundo festival? Como é que estão os planos aí Olha, eu vou para te vinte e dizer vinte e uma coisa, eu fico seis? até otimista, mas eu já não me iludo mais, né? Já sinalizaram, né? Já estão fazendo pedidos para a gente dar um detalhamento para uma segunda edição, né? De pessoas que estão querendo mesmo que isso seja potencializado o ano que vem. Quero acreditar nisso e vou trabalhar por isso. Mas eu só vou descobrir se isso vai acontecer quando chegar a hora. Ossos do ofício, né? A experiência mostra isso pra gente, né? Você já planeja em fazer algo diferente? Sim, Visu... sim, Pode já sim. falar? Nós Ainda estamos não. pensando em juntar, não, em vez da gente diluir ao longo do mês, juntar tudo, sei lá, uma semana, 10 dias, mas juntar tudo, Esse era o diariamente. projeto inicial, não era? Vocês haviam pensado antes que seria uma semana? E que foi maravilhoso, que foi para um mês, né? Mais ou menos isso. Só que agora diferente, porque a gente tipo o dia inteiro durante, suponhamos que seja uma semana de 7 dias.
São 7 dias, o dia inteiro acontecendo atividades e tal, e talvez encerrando com uma virada inclusiva, né? Uau, Entendeu? Aí, uau. é. E você sabe que tem um negócio muito interessante? Porque eu, sentando com as pessoas aqui, eu percebi que acaba que elas não se encontram. Vou te dar um exemplo. A Hum, Lídia do Galpão estava aqui com a gente e hum, falou: Nossa, eu estava falando que a Clara estava lá isso. em BH e ela estava aqui nesse exato momento, então ela É, não conseguiu assistir o Movimentos em Cena. É esse é o nome? movimento de escuta. Movimento. Ai, gente, movimento de Não, é escuta. isso eu acho interessante. Eu vejo diariamente, assim. Aí, você imagina se tivessem todos aqui, de repente todos podem ficar a semana inteira e eles viverem essa, olha, É o que tamanho do custo, acontece, né, da produção, mas não, é o que acontece nos festivais já consolidados e tal, perfeito. né? E quem sabe a gente chega nesse lugar, né? Mas é interessante, sim. Por exemplo, a Juliana Caldas, que estava Uhum, no Braille Brenda, né? Ela faz parte do Meu Corpo Está Aqui, sim. que estava em Porto Alegre, né? Assim, e o cara do som é, é do som ou da luz. Tinha um técnico lá, ele tava no festival dela, tipo assim, eles. Ah, Eu já vi esse se movimento, as cruzar. pessoas se encontrando em aeroporto, Sim, entendeu? olha Um que indo para outro delícia. lugar, outro saindo de Berlândia, o outro chegando, sabe assim. Isso é. A gente teve uns encontros, assim, achei divertido isso também, né? Tipo, nossa, encontrei fulano. Eu falei, não, ela tava aqui. É, Ah, tá indo para Porto Alegre. Tá, né? Mas tava aqui. E se conhecem, né? São é, do mesmo meio, trabalham uma juntos. grande rede, né? É. De cultura, muito interessante. É bem Mas gostoso de ver. o bacana de festival é isso que você colocou. Eu lembro quando eu frequentava alguns festivais como espectador, fora de Berlândia, o que eu achava mais gostoso era os bastidores, o É, eu social, também as gosto. festinhas, né? Era tudo muito bom, É. além dos espetáculos, né? Deixamos falar sobre alguma coisa? Não, não que eu saiba. Deixa eu pensar. Ah, do próximo espetáculo, né? Opa! Imagina! Opa! Imagina como deixar de fora 50 anos de grupo, né? 50 anos de Tá Grupo fazendo Corpo. aniversário, gente. Ô, Carlinhos, que bom que você lembrou. Inicialmente, gente, é o que eu falei, que as coisas parecem contribuir a favor, né? Inicialmente era assim, setembro, festival, outubro, os ícones mineiros da cultura brasileira, Galpão e Corpo. Oh, Só que aí eu parei para pensar e aí eu falei, não, gente, eu vou deixar o Galpão final de setembro junto com o festival, uhum, né? E a gente uhum. depois encerra a programação do ano inteiro com o Grupo Corpo, né? Muito legal. Assim, o Grupo Corpo já é a terceira ou quarta vez que a gente traz. Eu acho ele um grupo incrível, não é desse planeta, entendeu? Assim mesmo, né? Eu uso essa expressão de vez em quando eu não sei traduzir a arte que aquele artista carrega, né? Uhum. Eu costumo dizer que Milton Nascimento não é desse planeta. E acho que o Grupo Corpo também não. Eles começaram juntos, praticamente. Não, juntos não, que o Milton já era famoso, mas em 1975 ele deu a música Maria Maria para o Grupo Corpo dançar. E Ah, foi o começo de tudo. que Agora lindo. faz 50 anos, né? É. E agora é muito interessante o que a arte traz, porque eles vêm com um espetáculo que chama Piracema. A primeira coisa que me veio na cabeça, comemorar 50 anos. É muito metafórico isso, entendeu? Mostra com um nome que é o peixe, os peixes nadando contra a correnteza para produzirem vida. É como se eles dissessem que eles fizeram isso há 50 anos, né? Então, o Piracema é o espetáculo comemorativo ao Grupo Corpo, aos 50 anos do Grupo Corpo, e nos deixa muito honrados, né, que eles tenham aceitado o nosso convite e esteja aqui em Uberlândia, né? Porque não é fácil trazer, é muita luta, é uma logística enorme, são quase 50 pessoas envolvidas, vindo de BH, alguns até.
de outras cidades. Então não é muito fácil produzir tudo isso, não. Mas a gente consegue, a gente é doido, a gente sabe que palco não é tábua, é precipício, né? Então a gente se joga. Então vamos pular todo mundo? Então, né? E aí tá aí, dia 29 e 30 de outubro, é, Grupo De Corpo, 20 né? Com o 25. Piracema, o espetáculo de 2025, atual, comemorativo aos 50 anos. E na mesma noite eles dançam também Parabelo, que é lindo. Muita gente acha que é um dos melhores espetáculos do Grupo Corpo, que é trilha sonora de Tom Zé e José Miguel Wisnik, Só isso. né? E ambos já fizeram várias trilhas para o corpo, né? E tamo Demais. aí. E o que é uma piracema, né? Você tem que É, lutar aí pra trás. O que que é a luta, né, das pessoas com deficiência? é, Luta dessa produção que não é? foi, eu vi, eu atrapalhei um pouco vocês. Então, assim, é Como isso, é todo atrapalhou, mundo. menino? Não, mas foi Atrapalhou um nada, prazer te não. atrapalhar hoje. Você tá aqui sentado na minha frente, né, Não, gente? não atrapalhou nada, não. Olha Você só que foi maravilha. ótima. É muito bacana que você tenha criado esse Ó, movimento e que a gente tenha conseguido trazer, né, né, viabilizar para você várias vindas aqui, porque você deve ter visto, são todas experiências muito riquíssimas, né? nossa, eu tenho muito que agradecer. Inclusive, talvez esse pode não ser o último, podemos talvez sentar com o corpo, quem sabe? Não vamos Oh, prometer, não né? é? Porque a agenda ali vai ser apertada. Mas se der Olha, quem oportunidade, sabe, a gente abre o Pederneiras, último. hein? Um Nossa, dos maravilha. Pederneiras, que Que vem isso, olha só. vários, Não, seria podemos maravilhoso. tentar Inclusive, se você viabilizar. quiser vir sentar com a gente, quem sabe? Carlinhos, senta aqui comigo, com Ah, eles. Bora, vamos fazer isso. vamos ver o que que acontece. Gente, seria tudo de bom. Se a Maíra quiser vir também, fala um pouquinho dessa produção, gente, dessa produção que é familiar, né? É uma coisa linda, porque tem uma Familiar. unidade, e talvez seja por isso que funciona, Carlinhos. Porque vocês falam, ah, não, vamos fazer quando a gente vê, já fez, mas tem o quê? Gente, são quantos anos juntos? Os meninos começaram o quê? Entregando panfleto pra vocês, ou pendurando não sei o que por aí? Quer dizer, estão É, 30 anos, a engrenagem, é nítido isso pra mim, a é. engrenagem funcionando sozinha, isso é muito importante, né? Aham, Todo mundo ali já se conhece, é uma unidade. É como se fosse uma estrutura já aham, fixa, aham. que tá tudo bem, subiu, É. qualquer um, todo mundo já sabe o seu posicionamento ali. Conta um pouquinho disso, como é que começou isso e como é que continua esse projeto. Então, é bom, primeiro que são sobrinhos, né? É, Rafael também, né? Rafael é sobrinho, ele é irmão da Maíra, né? Eh, uma época quando a gente podia sair na rua colando lambe-lambe, sabe? Assim, nos viadutos e É. tal. É isso, claro, outro dia, né? Faz tempo já. Eles eram crianças e eles me ajudavam com isso, a fazer o grude, que a gente colava o lambe-lambe, a sair na rua pregando, né? Às vezes também eles estavam nos pontos de venda, né? Ajudando a vender. Mas eram adolescentes, né? Não cobrava muita participação deles, é porque eles não tinham o tempo e a disposição para isso, e também tinha que curtir a juventude ou a infância e tal, então a adolescência. Então, mas já era um primeiro contato. E a gente sempre foi muito próximo, né? Então, aí estão aí até hoje, né? Aí tem a Maíra, tem o Rafael, e até isso também é interessante, porque o Rafael, em 2015, eu chamei a Tavana para trabalhar com a gente. 2015, 10 2015. anos. Olha só que equipe, né? Eu chamei ela para trabalhar com a gente, porque era o espetáculo da Glória Menezes. Porque a gente tem os colaboradores pontuais, assim, né, que vem mais próximo do espetáculo ou no dia dos espetáculos. E a Tavana conheceu ali o Rafael. Eles se casaram. Aí eles passaram a Que viver juntos desde lindo! então, e Que hoje tem um filhinho legal! de 5 anos, que é o xodó da família, né? E aí tem a Maíra, tem a Michele, que já é da parte mais do financeiro, contabilidade, né? E tem o Fernando,
que é companheiro de uma sobrinha, né, que é a Ana Júlia. A Ana Júlia não trabalha com a gente, ela trabalha em outra área. Mas ele veio trabalhar com a gente, né? Então é Que uma soma legal. ali. Então, além disso, que é uma estrutura familiar, nós temos também os colaboradores, que são amigos antigos e que estão sempre junto, desde sempre. Aí chega próximo do espetáculo, eles ajudam, ou vai só no dia, depende da disponibilidade deles, né? Eu vi bastante o Guinei aí com vocês, É, o né? Guiné é um colaborador, eu conheço desde quando, nossa, desde antes de trabalhar no Jornal Correio, né? A gente se conhece e ele está colaborando conosco aí. Eu vi aí com altas produções. Também lançou um podcast. Depois a gente deixa o arroba do podcast dele aqui. Acho Ei, que é o Guinei Bisneto. Depois a gente deixa o arroba do é, Guinei, gente. Ele tá retornando aí, produzindo coisas bem, bem interessantes com o podcast. A gente deixa o arroba aqui para vocês depois. Nós fomos lá. Nós fomos visitar o pessoal, até do Crozara, que eu sou Crozara também. ah, E aí eles estão com o estúdio e o Guinei tá gravando lá com eles. Aí nós então, chegamos lá, por acaso, quem tava lá? O Guinei Bisneto gravando o podcast dele. ele, na verdade, desde quando nós trabalhávamos juntos lá no Jornal Correio, eu era editor de cultura, ele era colunista, ele sempre foi um divulgador das artes, né? Ele gosta, ele frequenta, ele impulsiona, né? E, então a gente sempre se identificou muito nesse sentido, né? E de uns tempos para cá ele está conosco também, assim como a Cris Guimarães, né? A gente tem os Cris colaboradores também aí. tenho que agradecer É, aí. Nossa, nos ajudou bastante. a gente tem os Cris, Lino. colaboradores Oh, bons nossa ali. senhora, tem que falar da equipe inteira, Tavana aí, todo mundo. Eu tenho que agradecer o pessoal da acessibilidade que foi lá, Não, conversaram isso, comigo, gente, isso não passaram um tem preço. sábado comigo. É Eles, uma equipe grande, mas é um povo tão disposto, né? Tão disposto. As pessoas todas que entregam esse grupo são tão comprometidos. Eu fico olhando e falo assim, gente, é isso, né? Assim, o exercício de uma profissão, é, às vezes, deveria ser sempre, né? Ele é movido pela paixão que a pessoa tem com aquilo lá, né? A gente vê assim, esse mês de setembro foi uma entrega total de todos ali, e de uma maneira muito efetiva, muito produtiva mesmo, e tudo com audiodescrição, QR Code da exposição. Ah, gente, até a exposição lá da ter Letícia. foto tátil, né? A A exposição da experiência. Letícia? É, Bom, a gente vai pôr o arroba da Letícia também, gente. A Letícia é então. atleta, né? Letícia Aí da também é outra cidade. pessoa que Linda a contribuiu exposição dela. bastante. É muita gente, cada um agregando um valor diferente, né? O Fabinho também, o Fábio Vladimir, da área de dança. Poxa, Nossa, foi lindo. esse pessoal todo trabalha com a gente no projeto desde quando ele surgiu a ideia, porque é o que eu te falei, a gente não queria assumir isso. Entendeu? Seria uma coisa meio arbitrária, né? Entendeu? Uhum. Se a gente assumir, sendo que a gente não tem a compreensão total desse universo que é complexo. Então a gente trouxe as pessoas que entendem. O Fabinho é uma delas, porque o Fabinho ele é pioneiro na área de dança, inclusive, em Uberlândia, né? Então ele não podia ficar de fora. A Letícia também tem o seu pioneirismo em alguns aspectos, todos ali, né? Então, é muito legal a composição que a gente fez desse time e eu tiro o chapéu para esse time da acessibilidade, viu? Porque eles não são fracos, não, e são profissionais em nível de excelência. Eu testemunhei. Foi realmente É, lindo. Foi é, muito lindo no. Não sei por que especificamente nesse espetáculo, né? Que foi no do Azul. Eu vi o Everton e acho que a Sara fazendo ah, audiodescrição. é, Eu não sei por quê, mas aquela imagem estava tão bonita, os dois sentados no é fundinho. Tinha lindo. ali os bastidores, né? Aquele vidro dos bastidores. Mas os dois sentados ali, eu não sei te dizer o que é. Porque assim, ali é uma parceria. Em É, todos os lugares que eu ia, a Sara estava com ele.
É, né? é. E ele se expressa, ele fala, né? Ele fala o que Você pensa. fala do Do Everton? Everton, eu falei Everton é errado, Everton. fantástica. E pensar assim, por Linda exemplo, parceria da acessibilidade. a gente trouxe a Letícia para a exposição. O Everton cantou em 2 momentos, né? Lindamente. Porque ele ficou cego aos 17 anos, então antes ele já dançava, já cantava, já atuava. Aí não perdeu isso. Mas a maneira como ele se entregou, por exemplo, o movimento da escuta, eu achei maravilhoso, que no final ele chama as pessoas que fizeram as oficinas para subir no palco, né? E aí cada um dança um pouquinho e tal. E a hora que o Everton foi, ele tinha feito a oficina. Aí, a hora que mandou ele dançar, esse menino se soltou no palco de uma maneira. Eu falei, poxa, eu não conhecia esse Everton, né? Parte da dança, não, né? Foi muito bacana, assim, né? E cego dançando no palco junto com os surdos. É, Olha que maravilha, é. né? E é sobre Não, foi um isso. momento Tudo bonito, junto que e ali, aí tinha um misturado. monte de surdos e não surdos e cegos também, participando desse momento final lá do É, movimento de escuta, né? Bom, agradeço aqui a Priscila da Ataque. Ela, olha, eu sou testemunha aqui. Ela foi comigo. Não, eles passaram uma A tarde a gente Priscila é trocando maravilhosa. ideia. Ela é quem está conosco assim desde o comecinho e quem trouxe todo esse pessoal, né? E gradativamente a gente foi aprendendo, por exemplo. Gente, eu achei o ano passado isso, a exposição que a gente mencionou de fotos do Beto, os cegos podiam ver. É louco você falar isso. Teve uma matéria, inclusive, que saiu na TV, dos cegos indo ver a exposição de artes visuais. Porque tinha braille ou audiodescrição? Era, Tinha os tinha dois, os dois, olha só, que entendeu? demais. Então, mas olha Já tinha, que né? E nem louco, era que bacana que a obrigatório, gente né? viabiliza isso. É. Poxa, se ele não pode ver com os olhos a exposição, que ele pelo menos a visite e possa imaginar o que ela representa, né, ali. E é uma experiência, não deixa de ser. Aí, além disso, no caso dessa, então, eu falei da exposição de fotos do ano passado, mas a revistinha do ano passado, a revista desse ano, tudo tem audiodescrição. Quando eu entreguei para um cego, o pai estava do lado e falou assim: não, mas ele não vai ler, ele não consegue ler. Aí eu falei assim: essa aqui ele consegue, porque tem audiodescrição. Esse cego, ele praticamente começou a chorar. Ele ficou emocionado de perceber que ele ia poder ler o guia de programação, Respeito, né? entendeu? Então é muito bacana, isso não tem preço, né? Dar chance ao outro a existir É, também, é, né? Num é, contexto comum, que isso tudo teria que ser no comum, né? Eu acho que a arte também deveria ser num contexto comum, deveria fazer é. parte do dia a dia. Um dia a gente chega lá, né? É, Acho que a humanidade ela evolui em alguns aspectos, mas ela evolui em outros. Eu espero que nessa evolução possa estar situada a acessibilidade, né? Para não dizer inclusão, né? Gente, eu queria até dizer, não deixar de comentar o pessoal do lançamento do dia Da 2 de setembro, programação. que Foi lindo aquilo ali. dançaram maravilhosamente, né? Eu não me lembro o nome dele, o de Síndrome de Down. Que É, dança maravilhosa. Depois eu acho que teve o Fabinho com a- eu esqueço o nome dela. ela é uma tetraplégica, né? Assim, Que foi dança há incrível anos com aquilo. o Fabinho, olha só. A- Então, o Fabinho, ele é junto. inclusivo. Tinha um cara que era muito conhecido, ele viajou com esse cara que era da cadeira de rodas, que era impressionante. Eu tô falando isso, olha, a última vez que eu vi esse rapaz dançando, que ele morreu já tem bastante tempo, foi há 26 anos atrás. E era o Olha só, Fabinho que estava ali, olha só. entendeu? E Então, ela tava fazendo 60 anos. Gente, essa menina que tava dançando com o Fabinho, acho que é. naquele dia a Ah, mãe é? dela passou e a Mônica Deves estava lá, falou: Ô, 60 anos, você tá velha, né? Brincando com ela. Eu Aham. falei: Não, mentira que ela tá fazendo 60 anos. Nossa, não Aí parece uma menina, né? Uma menina. E ele pegando ela, colocando ela de cabeça pra baixo. Gente, é genial. E É, ela com aquele corpite pequenininho, jogando. E aí a cabeça dela indo pro chão. Que disponibilidade aos 60 anos de é. idade, sendo jogada pra lá e pra cá.
e com um sorriso. Ela E estava emocionada, né? tava. Eu tenho que agradecer os pais dela. É, Que disponibilidade, que vida, né? Para isso. Gente, os pais, acho que todos, até os nós, né? Assim, a gente é, tem muito que agradecer, né? A essa origem nossa, os pais das pessoas com deficiência, o esforço que cada um faz é é, maravilhoso, né? é um desafio, né? É um momento que a pessoa tem que. Quer dizer, acho que o amor é mais forte no caso, né? Assim, a pessoa cria, acho que ela não imagina de onde ela vai tirar força, mas ela É. tira. Um dia a gente, de repente, podia É, fazer um especial, né? Dos pais. eu Dos acho pais de bacana. pessoas, a gente trocar essa ideia, falar com a mãe do Fios Desafios, Olha, colocar você ela sabe que a na gente pode, cadeira. talvez, numa próxima edição, fazer um momento de conversa entre os pais, né? Isso! Olha que genial. Ouvir todos os lados. É É, isso, é o que vocês estão trazendo. É no palco fora. Isso, é no né? palco e sentado na plateia, e é todo mundo, e é a imprensa. E acho que é isso, né? Vai incluindo, e a família, que eles estão ali só por causa das famílias também, né? É. Não, bora pensar nisso também. Venha então, o segundo festival de inclusão e Vamos, acessibilidade do Triângulo Mineiro, se todos em depender de cena. nós, já está acontecendo, Arrasou. né? Gente, então fica nosso agradecimento aqui. Eu tenho 1 milhão de pessoas para agradecer, começando aqui por esta ilustre pessoa que está aqui na minha frente, Carlos Guimarães, que superou, ensinou a gente e nos deu possibilidade de estar sentado aqui com pessoas que provavelmente não sentaríamos porque nós não teríamos, vou ser bem clara, dinheiro para trazer. Então, assim, muito, muito obrigada por possibilitar que a arte se amplie em todos os níveis, aspectos, lugares, e aí vai, viu? Eu que Obrigada. agradeço. A gente vai somando, né? Acho que juntos somos mais fortes, né? Obrigado por toda a sua equipe, que sempre nos recebeu com muito carinho, muito amor, muito profissionalismo acima de tudo. E bora para os próximos. Opa, Que, na torcida aqui para que seja um caminho muito iluminado e irradiando luz para muita gente aí. que A venha o Causa corpo. Cast. Amém. Né? Que venha o corpo e que venha o segundo festival. Obrigado. Valeu.